Na segunda-feira eu falei sobre o cinto da verdade, né? Que é algo essencial na vida do cristão. Temos que viver na verdade. Por falar em verdade, pode sentar no seu lugar. É verdade, acabou o louvor. Ontem a doutora Jéssica falou sobre justiça, né? Sobre a couraça da justiça, a couraça que é a parte da armadura de Deus, ou a armadura do soldado que protege esses órgãos vitais. E hoje a intrépida Helenice falará sobre o escudo da fé, né? Aquilo tão essencial para nós como cristãos, que faz afastar todos os dardos inflamados do inimigo, é a fé. Você possivelmente não queria estar aqui, você possivelmente queria estar em outro lugar, mas pela fé você veio, e é sobre isso que Nice vai falar hoje, amém? Estenda suas mãos para cá e vamos abençoar a vida da Nice. Pai, eu quero te agradecer pela vida da Nice, Senhor, seu esposo, seus filhos, que eles sejam e continuem sendo bênção na tua presença, que essa noite o Senhor, através da sua serva, possa trazer palavras aos nossos corações, para que nós possamos sair daqui diferente daquilo que nós chegamos, e que possamos viver em fé na tua presença, em nome de Jesus, amém. Amém. Oi. Eita. Eita, glória. Tá ligado? Pode diminuir um pouquinho aí, por favor. Graças a Paz, igreja. Eu falei para um pastor que eu ia falar 5 minutos. Porém, entretanto, todavia, tudo que estava planejado falar, ele acabou de falar aqui. Então, vai ser 2,5, tá? Só para vocês ficarem mais tranquilos. Vai ser rapidão. Queridos, como o pastor já adiantou, nós estamos aí falando sobre a armadura de Deus. E hoje eu vou estar falando sobre fé, sobre o escudo da fé, que se encontra em Efésios 6:16. E não foi uma coincidência, não, eu estar falando sobre fé. Na verdade, eu que pedi o pastor para estar falando a respeito desse assunto, não porque é mais fácil. Pelo contrário, é tão difícil quanto os outros, porque o pior de tudo nem é falar, né? Mas o pior de tudo é nós vivermos aquilo que a gente fala. E por toda a nossa vida é assim, e não é assunto para hoje. Porém, eu e minha família estamos vivendo há pelo menos aí uns 6 meses um momento de fé, uma provação de fé que nós estamos passando. Provavelmente vai ser um testemunho que vai ser dado, sei lá, né? Se for pela vontade de Deus no final do ano, porque é um pedido de oração do ano passado para esse ano, né? Quem esteve conosco sabe que nós fizemos uns pedidos, colocamos na caixinha e esse é um dos pedidos que estava lá, que está lá ainda, porque não foi concretizado. Mas isso aí é para um outro momento, porque nós vamos falar hoje literalmente da palavra de Deus. Então, Efésios 6:16 diz o seguinte: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Volta no 13, fazendo favor, porque como é uma continuidade, eu sou meia fraca da memória, e como vocês percebem, eu também sou da visão, então eu não sei se todos estão aqui desde segunda-feira. Então nós vamos ler só para atualizar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E aqui a gente já pode até parar, poderíamos até parar e já ir embora, porque nós temos aqui a solução dos nossos problemas. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do inimigo. Então aqui nós já temos a receita. Nós podemos apagar todos os dardos do inimigo com o escudo da fé.
Porém, não somente com o escudo da fé, né? Com todos os outros, com a armadura de Deus completa. É uma continuação. O escudo da fé é um dos itens da armadura de Deus. E o que são os dardos da fé, os dardos inflamados do maligno? Nada mais é do que as tentações que são lançadas sobre as nossas vidas no dia a dia, né? A nós que somos filhos de Deus, nós que somos escolhidos do Senhor. E Satanás, ele é muito astuto, ele acha, né, que ele é muito esperto, mas ele não é tão esperto quanto Deus. Porém, ele trabalha dia e noite, incansavelmente, para se opor contra a obra do Senhor, né? Mas nós, cristãos, acabamos de ler aqui, que nós temos o poder em nossas mãos para poder apagar esses dardos, que é com o escudo da fé. Como eu disse, é praticamente uma receitinha que nós temos através desse texto de Efésios sobre a armadura de Deus. A Bíblia nos diz em Hebreus 11:6, vamos ver o que diz em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Queridos, aqui a gente vê uma outra coisa muito importante. A partir do momento que nós falamos, eu aceito o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos ter fé no que nós estamos falando, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas o que é fé? Segundo o dicionário, fé é convicção, crédito na existência de um fato, que é o contrário daquilo que nós aprendemos, né? A Bíblia, em Hebreus 11:1, ela nos dá um outro conceito de fé bem diferente. Ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, nós aprendemos que a fé não é um fato, como diz no dicionário. A nossa fé vai muito além do terreno, né? E qual que é a base do nosso escudo? É crer. É crer em quem? Em Deus. E como nós temos, assim, certeza de que Deus é isso tudo? Como nós vamos aprender a respeito disso? Lendo a palavra do Senhor. Nós temos aqui um manual. Dentro desse manual temos algumas receitas, como a armadura de Deus. E por que eu estou falando isso, que a gente vai aprender a ter fé, lendo a Bíblia e aprendendo? Porque aqui nós temos muitos e muitos exemplos de homens que viveram pela fé e de que deram seus testemunhos através. Porque o Senhor falou para ele, faças a arca, porque virá um grande dilúvio. E ele foi pela fé. Nós temos Abraão. Abraão também foi chamado, né? Sai da tua parentela, sai de perto do teu pai e vai para uma terra que eu vou te dar. Abraão nem sabia para que lado era, se era norte, sul, sei lá. Ele não sabia, ele foi pela fé. E ele foi honrado por isso. E durante a vida de Abraão, ele passou por muitas coisas, e eu estava lendo um pouquinho. Todos os lugares que ele passou, ele levantava um altar de adoração ao Senhor. E isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Abraão também, ele habitou na terra da promessa, onde tinha alguns inimigos. E o mesmo Abraão e Sara. Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos, também recebeu a promessa de que eles seriam pais. Já pensou? Quando ele foi chamado para ir para algum lugar que ele não sabia naquela época, e o Senhor prometeu fazer a ele pai de multidões, Abraão estava com 75 anos. É isso, né, pastor? Então, ele estava com 75 anos, ele estava velhinho. Se a gente olhar hoje, aqui com 75 anos, a maioria das pessoas não estão, né, estão ali na idade de descansar.
Mas Abraão levantou, Abraão foi, e ele foi pela fé, porque ele não sabia para onde que ele ia. O mesmo Abraão lá na frente foi provado, né, depois que nasceu Isaque, também passou novamente pela prova da fé, que foi quando o Senhor pediu o seu filho, né, em sacrifício. Ele não questionou. Eu não achei um lugar na Bíblia que ele questionasse. E olha que isso é uma coisa muito difícil, né? Uma coisa que a gente como mãe não consegue imaginar. E ele foi pela fé. Mas isso é um ponto muito importante para a gente saber também o Deus que a gente serve. Abraão sabia que o Senhor ia providenciar alguma coisa, de alguma outra maneira, o filho dele não seria sacrificado. Ou se fosse sacrificado, seria por algum motivo que em algum momento ele ia entender. Essa é a importância de nós conhecermos o Deus que nós servimos. Se nós tivermos fé, se nós conhecermos o Senhor, Ele não vai nos abandonar. A gente vai passar por provação, a gente vai pensar em desistir, isso é muito comum. Não é porque nós aceitamos a Cristo que nós não vamos ter dificuldade. Como eu disse para vocês, né, a nossa família está passando por um período de provação de fé também. Então, assim, a gente sabe que é difícil. E não é fácil mesmo a gente viver, olhar, tentar acreditar em algo que não é palpável, aquilo que nós não vemos. Porque nós queremos, daqui 10 anos, cada um de vocês, cada um de nós, assim como eu, temos um sonho, né? Mas é apenas um sonho. E a gente trabalha para aquilo. Só que só o Senhor tem o poder de fazer. Só o Senhor tem o poder de fazer acontecer. Então, a base do nosso escudo é crer, é ter a certeza, a convicção firme em Deus e nas suas promessas. Mesmo quando nossos olhos físicos ainda não estejam vendo. Mas como vamos utilizar essa prática? Como vamos utilizar na prática? Que a gente abre um parêntese, que nós já aprendemos, falou novamente, a nossa luta não é aqui. A nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas sim contra potestades, né? Contra... A nossa guerra é uma guerra espiritual contra a maldade espiritual. Então, para nós conseguirmos vencer essa batalha, nós precisamos estar focado em algo espiritual também, que é o Senhor Jesus. Nós precisamos buscá-lo, né? E realmente, gente, fica muito difícil. É difícil lutar contra aquilo que nós não vemos, contra a força do mal que nós não vemos. Lucas 17:6. Tem um versículo bastante importante, que daí nós vemos, Lucas 17:6, diz assim, e disse, é o 5, Bruna, desculpa. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a nossa fé. Olha outra receitinha aqui. É vergonha pedir ao Senhor, acrescenta a minha fé, porque eu não dou conta. Eu sozinho não estou conseguindo. Senhor, acrescenta a minha fé. Acrescenta a minha fé. Nós podemos pedir, porque os discípulos que andaram com Jesus, eles andavam com Jesus. Ele estava ali, ó, lado a lado com o cara, né? E eles pediram, acrescentam a nossa fé. Isso aqui, esse texto aqui, ele fala a respeito de perdão, quando Jesus estava falando para perdoar o próximo. E eu não sei o que aconteceu com esse discípulo, mas ele falou, acho que ele não tinha capacidade de perdoar, assim como nós, né? Mas ele pediu ao Senhor, então acrescenta a nossa fé. E aí vem o versículo seguinte. E disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis esta amoreira, desarraigai-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, um grão de mostarda é bem pequenininho, olha só. Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, já serviria. Então, nós podemos sim pedir para o Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor, porque eu não estou dando conta. Aumenta a minha fé, Deus, porque eu sozinha não consigo vencer, eu não consigo lutar.
Queridos, então, como eu disse para vocês, e já vou aqui indo para o final, seria bem curtinho, eu queria que a Bruna colocasse aí Marcos 9, 23. Marcos 9, 23. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, aqui nós temos a receita, nós temos o manual, através da armadura de Deus, esse texto de Efésios, nós temos o segredo. Se nós tivermos fé, se nós crermos que Deus existe, que a sua palavra é verdadeira e que se cumpre em nossas vidas, então Ele vai nos dar o seu amor, a sua misericórdia, o seu cuidado, a segurança. Ele vai lutar por nós, Ele vai tomar conta de nossas vidas. Mas para isso nós precisamos deixar o Espírito Santo do Senhor trabalhar em nós. Para isso nós precisamos buscar na palavra. E cada dia que passa, se nós lermos aqui, a minha Bíblia no final, quando a gente procura ali, que tem escrito ali fé, que é quase a pesquisa do Google lá, né? Homens de fé da Bíblia, aparece um monte. Então, assim, quando você tiver dúvida, será que Deus fez isso mesmo? Será que o Senhor faz isso? Será que Ele é capaz de fazer isso? Busque aqui, Busque aqui. Dá uma pesquisadinha lá no Google, alguma coisa, mas vem aqui na palavra. Vem aqui na palavra, busca o texto. Leia aqui, porque é através do que nós lemos. Porque nós cremos que isso aqui foi inspirado por Deus. Então, aqui nós cremos que tudo que está aqui é verdade. E é o que nós pregamos, né? Mas às vezes, como eu falei, o inimigo ele lança algumas dúvidas na nossa cabeça. Um dos dardos do inimigo, que a gente pode citar como exemplo aqui, é aquele pecado que a gente viveu muito tempo com ele, lutando com ele, até que nós conseguimos nos desfazer, até que a gente conseguiu se consertar com Deus. Porém, às vezes, eu acredito, não sei com os irmãos, mas já aconteceu comigo, de estar no meio do culto e vir aquela lembrança daquele pecado. Isso é um dardo do inimigo, porque ele quer te envergonhar. Ele quer lembrar você do que você já foi. Ele quer dizer para você assim, será mesmo que você é a pessoa que você está demonstrando ser dentro da igreja? Será mesmo que não tem ainda uma pontinha daquela Anice que fazia tal coisa lá no passado? E o inimigo, ele é sorrateiro. A gente já cansou de ouvir isso em pregação, a gente já cansou de ler isso, que ele fica à espreita, ele fica nos rodeando, porque ele fica caçando aquela nossa falhazinha, ele fica caçando aquilo que nos pega, né? Às vezes é um homem bonito, uma mulher bonita que passa, e aí você dá aquela olhada assim, né? Disfarçada, aí ele fala, opa, vou mandar de novo. Vou mandar de novo porque eu sei que ali tem uma pontinha, tem uma folguinha. Se eu apertar um pouquinho, ele vai cair na minha. Então, queridos, nós precisamos estar atentos com a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, buscar a aproximação com o Senhor, porque nós só vamos crer de verdade no Senhor se nós estivermos mais próximo do Senhor. Eu achei legal que o pastor falou, eu acho que ontem, que ele comentou assim que mais ou menos assim, que a gente está fazendo jejum e tal, mas aí a gente, estando mais próximo de Deus, que a gente fala assim, aproveitando que nós estamos aí, já olha pela minha família e tal, mais ou menos isso que ele falou. Então, assim, é muito interessante. Quanto mais nós buscarmos a palavra do Senhor, quanto mais a gente está aprendendo, mais próximo do Senhor a gente vai ter, mais intimidade a gente vai ter. Sabe quando a gente tem um amigo que a gente fala assim, naquele eu boto fé. Naquele eu boto fé. É porque a gente conhece. Nesse aí eu boto fé. Isso aí pode vender para ele, que esse aí eu boto fé.
é porque a gente conhece. Quando a gente chega a falar assim de uma pessoa, é porque a gente conhece a índole, a gente conhece o caráter. Então, nós temos que ter essa comunhão com o Senhor. Nós temos que ter a certeza daquilo que nós vamos pregar, daquilo que nós vamos falar. Rapaz, pode andar com Cristo, que com Cristo não tem quem vence, não. Então, nós precisamos ter essa certeza. E nós só vamos conseguir ter essa certeza se nós formos amigos de Deus. Nós só vamos ter essa certeza se nós tivermos uma comunhão com Deus. Porque daí nós vamos alcançar essa tão almejada fé. Nós vamos crer que Deus existe. Amém?